Olá galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live do Dia do Nutricionista, visando a banca, na verdade, o certame, o processo seletivo, né, do Hospital Sara Kubitschek. Então, você que está aí na nossa live, né, dê um joinha, avisa os amigos que estão aí também se preparando, né? Estamos aí há praticamente 40 dias, né, da prova do certame, né? Um certame bem importante para a nossa área, né? Deve dar uma concorrência bastante alta, mas o salário é bem atraente, né? Então vamos aqui fazer um passeio, né, em várias questões, pensando no que pode cair. A gente procurou neste material abordar vários assuntos, né? Desde a nutrição básica, dietoterapia, um pouco da parte da nutrição materna infantil. Como é uma live, a gente tem cerca de 50 minutos para poder conversar aqui com vocês. Então, eu foquei em trazer questões apenas de 2022, questões deste ano, né? O que as bancas Brasil afora têm se preocupado, né, em abordar para a nossa realidade deste edital, tá bom? Então, a cada questão nós vamos fazer comentários, né, que a gente acha pertinente, e vocês aí vão colocando aí no chat a dúvida, algum comentário adicional que vocês achem interessante. Então vem aqui comigo para a gente começar a nossa live em alusão ao Dia do Nutricionista, né? Hoje estamos aí comemorando mais uma data, né, onde a luta, né, acerca da valorização da nossa profissão ainda continua, né? Mas vamos às questões, que agora o momento é de trabalhar, de sedimentar mais os conhecimentos com vocês. Questão IBAD 2022 para o cargo de nutricionista diz o seguinte: alguns aminoácidos são chamados de essenciais. Vamos começar com uma bem simples. E devem ser obtidos por meio da alimentação, devido ao fato de que o organismo não é capaz de sintetizá-los. Esse é o próprio conceito, né, de aminoácidos essenciais, que são aqueles que a gente precisa adquirir pela dieta e nós não conseguimos, então, sintetizá-los. Com base nessa informação, em qual alternativas encontramos um aminoácido essencial? Gente, vocês sempre veem nas provas a questão... Uma águazinha para melar aqui a garganta logo de início. A questão de se pedir, né, quem são os aminoácidos essenciais, quem são os não essenciais, a parte conceitual, né? Uma questão como essa, se eu não tivesse lembrado dos 9 aminoácidos essenciais, né, a gente fez até um mnemônio utilizando na época, né, do ano passado, acho que foi ano passado, utilizando a época da Covid, né? Depois vocês podem dar uma olhadinha. Tanto ficou aqui no Instagram do curso MS, né, como também no meu Instagram @drkildricanuto, né?
Mas se você não lembrar do mnemônio e tal, de alguma dicasinha que você possa remontar, né, aí nos seus neurônios, você olha aqui, ó, temos o item A, alanina, arginina, ácido aspartico, leucina e glutamina. Primeira coisa que você deve procurar numa questão que peça aminoácidos essenciais, se tem os aminoácidos de cadeia ramificada, né? Isoleucina, valina e leucina. São 3 aminoácidos de cadeia ramificada. Outra coisa que vocês podem procurar, dos 3 aminoácidos de cadeia aromática, 2 são essenciais, que seriam o triptofano e a fenilalanina. Então, a outra coisa que você tem que lembrar são os aminoácidos limitantes. Então, eu já disse a leucina, que está dentro dos aminoácidos de cadeia ramificada, né? Falei do triptofano, que é o segundo aminoácido limitante. Aí teria a treonina e o outro é um aminoácido sulfurado chamado de metionina, né? Então só aí, né, a gente faz uma lembrança aí de 7 aminoácidos chamados de essenciais. Então você pode fazer esse jogo, né, de lembranças e vai ver que a alanina não pode ser, porque a alanina é um aminoácido presente, né, abundantemente no nosso corpo, na alimentação, dos aminoácidos que mais apresentam, aminoácidos simples na sua estrutura. A arginina também não, porque a arginina é muitas vezes classificada como aquele grupo dos condicionalmente essenciais, ou seja, sob determinadas condições patológicas eles passam a ser essenciais, mas não um aminoácido, ou também chamado de semi-essenciais, mas não está no grupo dos aminoácidos essenciais propriamente dito. Do mesmo jeito, vale a mesma explicação que eu estou dando para a arginina, vale para a glutamina. E o ácido aspartico, né, que também tem a sua amiguinha asparagina, também nunca pode ser essenciais devido à sua abundância que a gente encontra nas mais diferentes proteínas. Então nós iríamos para o item D, só lembrando que o item D é o aminoácido leucina porque está dentro do grupo dos aminoácidos de cadeia ramificada. Leucina, isoleucina e valina, né? Então a leucina muito importante como aminoácido essencial. Dos 3 aminoácidos de cadeia ramificada, é aquele que mais estimula os receptores mTOR, responsáveis, né, pela síntese proteica intracelular. Então, você poderia ir por eliminação e chegar então na leucina como gabarito desta questão, tá bom? Então fiquem atentos, sempre se pede quem são os essenciais ou quem são os não essenciais, os condicionalmente essenciais. Vocês podem pegar aí nos nossos preparatórios, tanto intensivos como extensivos, os vários quadros, vários bizus que a gente dá nas nossas aulas, né, de memorização de alguns, né, de relembrar e fazer conexões com outros e assim por diante, tá bom? Vamos à segunda questão, também todas as questões aqui é de 2022, né? Banca Máxima, que fez algumas provas lá no sul do país, em que nessa questão aborda a parte de fibras dietéticas. Em relação ao papel das fibras dietéticas no controle do diabetes mellitus, então uma questão envolvendo nutrição ou nutrientes básicos com um pouquinho da dietoterapia, assinale a opção correta. O item A diz o seguinte: as fibras atuam modificando o índice glicêmico dos alimentos, onde aumentam a sua absorção, aumentando a glicemia. Poxa, se as fibras fizessem isso, aumentar a absorção dos alimentos, principalmente para aumentar a glicose, seria muito ruim essa ação fisiológica. Na verdade, elas diminuem a chegada de glicose até a corrente sanguínea, diminuem a chegada de colesterol na corrente sanguínea. Então ela tem um efeito inverso, e você sabe disso, né? E tem B, as fibras solúveis, que são aquelas, né, que formam géis, né, que são degradadas, né, ao nível colônico, pelas bactérias, formando os ácidos graxos de cadeia curta, ácido propiônico, ácido acético, ácido butírico, especialmente as beta-glucanas, promove aumento da viscosidade do bolo alimentar e retarda a absorção de nutrientes, evitando altos picos de glicemia.
perfeitíssimo esse item. Você que já trabalha com a gente nas residências, nos cursos de alta performance, né, do APC, ou está com a gente aí acompanhando as gravações do SARA, né, do processo seletivo do SARA, ou de Pacajus, ou ainda, né, que vem desde a FunSaúde no ano passado, sabe o quanto a gente fala várias vezes, né? Se ele tivesse colocado aqui pectinas, estaria valendo, né? Se ele tivesse colocado, ao invés de beta-glucana, pectinas, tivesse botado inulina, né? Estaria valendo, que é um polímero de frutose. Então, fiquem atentos para saber quem são as solúveis e as insolúveis. Aproveitando, né? A gente sempre fala das insolúveis pelo aquele bizuzinho do hélice, né? Hemicelulose, lignina e celulose. Então, essa aqui seria as chamadas insolúveis, as principais, né? Hemicelulose, lignina e celulose. Beleza? Vamos ver o que é que está errado nos demais. Item C, as fibras atuam no aumento do esvaziamento gástrico? Não, no retardo, onde a absorção se torna rápida, não, mais vagarosa, evitando assim altos picos glicêmicos. Um dos fatores que contribuem para o controle do diabetes mellitus está na capacidade das fibras em absorver sais biliares, reduzindo os meios... Absorver? Não, sais biliares são produzidos pelo fígado, armazenados na vesícula biliar, que quando chega o conteúdo lipídico, eles são jogados para formar as micelas mistas, onde a parte hidrofóbica fica voltada para dentro, escondidinho da água, né? Que água que a água do intestino, nosso intestino é permeado por água, e a parte hidrofílica fica para fora. Então, ele não tem a capacidade de absorver sais biliares. Essa palavra não fica bem adequada. Na verdade, esses sais biliares, eles vão, né, ajudar lá ao nível do íleo, na circulação enterohepática, né, a retornar boa parte dos ácidos biliares ou sais biliares para na circulação enterohepática para o fígado, né? Então, essa questão de dizer que a capacidade de absorver, não existe, né, bioquimicamente ou fisiologicamente essa ação de absorção, né? Na verdade, esses sais biliares vão promover a emulsificação lipídica, beleza? Então, gabarito então da questão 2B de bola. Vamos à questão de número 3, uma questão toda envolvendo anemia. Anemia é uma condição na qual a deficiência no tamanho ou número de hemácias ou na quantidade de hemoglobina limita a troca de oxigênio e dióxido de carbono entre o sangue e as células do tecido. Em relação às anemias, qual delas é caracterizada pela existência de glóbulos vermelhos com um tamanho maior do que o normal, né? Tamanho maior. Você já pode aqui eliminar dois itens, né? Qual é que não pode ser de jeito nenhum pelo prefixo micro? Microcítica não pode ser. Microcito, célula cítico, micro pequeno, né? Então, células de pequeno tamanho, então essa anemia microcítica, a gente muitas vezes consegue, né, analisar nos exames bioquímicos pelo valor corpuscular médio, né? Então, não é uma anemia que esteja, né, dentro da condição do comando dessa questão de hemoglobina na troca de oxigênio, nada a ver, né? Glóbulos vermelhos com tamanho aumentado. Falciforme, não, porque falciforme é derivado de doença genética, né? Você sabe aí que a anemia falciforme, as células ficam na forma de foice, né? E é resultante justamente de uma troca de aminoácidos, especificamente na posição 6, onde o ácido glutâmico é trocado pela valina, no caso a valina trocado pelo ácido glutâmico nas células betas, né, das hemoglobinas. Nós temos duas células não,
cadeias polipeptídicas alfas e 2 cadeias polipeptídicas beta. Então, falciforme é hereditário, erro mutacional. Não seria. Então, ficaria entre macrocítica, macro grande, ou megaloblástica, né? Então, qual é a que acaba tendo um volume, um tamanho maior? É justamente a macrocítica, porque a megaloblástica há um aumento também da célula, né? Mas a megaloblástica é decorrente principalmente da carência, né? Da carência de vitamina B12 ou de vitamina chamada B9, que é o ácido fólico, tá? Então a megaloblástica, ela não, o tamanho da célula, o volume aumenta, o tamanho fica, né, relativamente normal quando comparada ao gabarito da questão, que é a anemia macrocítica, tá? Então a megaloblástica, ela também tem uma origem dos eritroblastos, né? Que são as células jovens, os eritrócitos jovens, tá? Então, a única dificuldade que você poderia ter era na macrocítica, que envolve esse aumento do tamanho maior do que o normal, né? Ou na megaloblástica, tá? Mas aí, após esses comentários, então fica sendo a macrocítica, tá? Então, qualquer perguntinha, deixa aí que depois a gente responde a vocês, né, pós essa aula, ou então no nosso suporte, mas acredito que boa parte de vocês já devem ter detonado essas primeiras questões, tá bom? Então, gabarito item A. Vamos para frente. Questão Fundatec 2022. Nós vamos ter muita questão da Fundatec, pois essa banca tem realizado muitos concursos Brasil afora, principalmente no sul e sudeste do país, tá? Vamos falar agora um pouquinho de antropometria, né, de avaliação nutricional. São dados antropométricos que devem ser coletados em todas as faixas etárias: criança, adolescente, adulto, gestante e idoso, né, nos vários ciclos da vida, para fins de vigilância nutricional em serviços de saúde. Então ele citou 1, peso, 2, estatura, 3, circunferência de cintura e quadril, 4, dobra cutânea tricipital e subescapular. Então, quais são corretos? Quais estão em todos os... Tem que ficar muito atento a essa questão, né? Porque todos esses pontos aí são pontos que estão relacionados realmente à antropometria. Mas quais estão presentes, né, em todos os ciclos da vida, independente da idade, né? Essa é a pergunta. Então, o peso verdadeiro? Sim, peso verdadeiro. Qualquer que seja criança, adolescente, gestante, o peso é um índice antropométrico importante. Estatura precisa para criança, para adolescente? Sim, né? Agora vamos lá. Circunferência de cintura e quadril. Isso é para uma criança, principalmente, você não vai medir a circunferência da cintura nem de quadril como algo obrigatório, principalmente no que diz respeito, olha o comando da questão: vigilâncias, né? Vigilância nutricional no serviço de saúde. Então isso aqui a gente não usa para crianças e adolescentes, né? Peso e altura, sim, né? Aí que idade? Não, idade não foi nem citado aqui, né? Dobras tricipital e subescapular. Nós, né, tricipital e subescapular, a gente pode até utilizar para o adolescente ali que está perto da fase adulta, principalmente a tricipital, né? A gente sabe que tem protocolos de software que a gente pode utilizar essa dobra. E idosos também. Idosos são as duas dobras que a gente utiliza para comparação, né, entre a evolução ou involução do quadro nutricional. Então, obrigatoriamente, para todas as fases da vida, né? Por exemplo, você não vai pegar a dobra tricipital e subescapular como obrigatória para uma gestante. Você pode fazer uma avaliação nutricional, mas não há essa obrigação para todas as fases da vida, tá bom? Então, a gente utiliza, né, algumas das dobras,
tricipital subescapular, principalmente no idoso. Utilizamos, dependendo da idade do adolescente, também utilizamos, né, principalmente a tricipital, tá? Mas os índices para criança e adolescentes, né, IMC altura, IMC idade, né, são índices mais utilizados, tá bom? Então, item correto e item A, apenas 1 e 2 são obrigatórios para, né, conhecimento, né, de serviços de saúde na vigilância nutricional. Então, gabarito da questão de número 4, item A. Já vamos aí com quase 20 minutos de live. E aí, gente, vão colocando aí os comentários. Segue o Instagram, @cursoms. Segue também a gente aí, quem não tá ainda nas nossas redes sociais, para pegar dicas, né? Faço muito quiz por lá para os concursos de residência, @drquilricanuto. Vamos para frente. Fundatec, sobre nutrição básica, tá? Envolvendo também a parte de aquecimento, né? Mudanças físicas. Muitos nutrientes são sensíveis ao aumento de temperatura no cozimento. O excesso de calor favorece a degradação de nutrientes, diminuindo o valor nutritivo. Dos nutrientes abaixo, qual é o mais termolábil? Ou seja, aquele que se degrada com facilidade, mesmo que perde nutrientes com aumento de temperatura. Nem que seja um aumento tão, né, acentuado, mas acaba perdendo. Você pode aqui fazer por eliminação. Por exemplo, carboidratos e lipídios são moléculas que precisam, né, de calor, né? Na verdade, elas liberam energia na forma de ATP e esse ATP pode ser transformado em calor. Lipídio, por exemplo, os que estão no tecido adiposo marrom, vai virar calor. Carboidratos, no fígado e no músculo, né, necessita de calor. Então, não é termoestável, até porque são macronutrientes que necessitam de cozimento. Então, já não vou marcar esses dois. Lipossolúvel, o mesmo raciocínio que você usa para o lipídio, usa para as vitaminas lipossolúveis. E aí você ficava entre minerais e vitaminas hidrossolúveis. E aí quando você estuda, né, com mais propriedade, as vitaminas hidrossolúveis, as vitaminas do complexo B, B1, B2, B3 e assim por diante, né? E a vitamina C, aí você lembra logo, vitamina C, vitamina altamente termolábil, né? Tem ação oxidante, mas é termolábil. Você então marcaria e não ficaria em dúvida, porque os minerais não têm essa característica de ser termolábil. Pelo contrário, eles suportam altas e altas temperaturas, tem ponto de fusão alto, né, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, gabarito para essa questão, então, vitaminas hidrossolúveis. Parece, a priori, você olha, pensa ser uma questão simples, mas não é. Você precisaria lembrar da característica do que é ser termolábil e fazer essas conexões metabólicas para acertar essa questão. Então, gabarito da questão de número 5, item C de curso MS de coração, tá? Vamos para frente. E você que está nos acompanhando aí, ó, vai dando um bisu aí para a galera, para assistir aí essa live gratuita no Dia Nutricionista, né? No nosso dia. Vamos lá. Questão de número 6, questão elaborada pela Prefeitura de Barra Longa, Minas Gerais, 2022. Trouxe essa questão, né, para trazer um pouquinho da dietoterapia em algo que tem sido bem recorrente nos concursos, né? Que é falar de cirurgia bariátrica devido ao aumento crescente que a gente tem tido, né, dessas gastrectomias. E um dos sintomas, né, bem interessante que a gente precisa estudar é a síndrome de Dump. Então, ó, a questão diz o seguinte: obtém-se considerável melhora dos sintomas da síndrome de Dump pós-prandial precoce, que acomete os pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica, no caso, gastrectomia, através da seguinte medida dietética. Ou seja, ele quer saber o que é que faz, o que é que melhora os pacientes que têm síndrome
de dump precoce, tá? Utilização de dieta líquida, aumenta a lactose, utilização de alimentos sólidos ou administração de líquidos durante a refeição. Para isso, você tem que relembrar, para acertar essa questão, desses, né, conceitos. Quais são os sinais e sintomas da síndrome de dump, né, precoce e da síndrome de dump tardia? Então, ó, sudorese tem ambos os dois, taquicardia também, né? Aí você tem aqui, ó, na precoce, tontura, vermelhidão, né? Aquele rubor, dor abdominal, diarreia, inchaço, náusea, enquanto que na tardia se tem, além da sudorese e da taquicardia, sonolência, inconsciência, né? Irritabilidade. Então, tem características bem peculiares. Mas o que ele diferencia, né? Em termos, né? Por que uma é chamada de precoce e outra é tardia? Em termos fisiológicos, né? No caso fisiopatológico. A precoce, ela ela ocorre entre 10 a 30 minutos após a ingestão do alimento. Às vezes você ainda está se alimentando e tem esses sintomas, né? Eu que acompanho em uma clínica específica aqui de Fortaleza, pacientes que vão fazer bariátrica, né? E o pós-bariátrico, então eu faço acompanhamento pré e pós, a gente sabe que isso, né, é um fator importante pós-cirurgia. Claro, por exemplo, as cirurgias do tipo sleeve, né, elas causam muito menos sintomas de síndrome de dump, né, aquela chegada de uma alta carga de açúcares, por exemplo, no intestino, né, saindo do estômago, e do que, muito menos esse sintoma do que a bypass, tá? Então, ó, o que é que diz, ó? Precoce é o resultado da passagem rápida do quimo hiperosmolar, com muitas partículas livres, para o intestino delgado, promovendo sequestro do fluido intraluminal. Então, há uma diminuição do volume plasmático, há uma hipotensão, daí você tem a taquicardia, distensão abdominal, dor e diarreia. Então, aquele mal-estar, às vezes você está comendo nos primeiros dias, né, pós-cirurgia, não só primeiros dias, primeiras semanas também, e sente esses sintomas. Já o tardio, que tem toda essa, né, sintomatologia, ele acontece 2 a 3 horas após o alimento chegar no intestino, né? Saída do estômago para o intestino, né? E aí, quantidade de glicose muito alta leva a uma hiperglicemia, aumento da liberação de insulina. Então, após esses 2 a 3 horas da insulina sendo bastante liberada, jogando glicose para dentro da célula, aí vem o chamado efeito rebote. Primeiro tem uma hiperglicemia, insulina, então, tem picos e vai jogando glicose para dentro da célula, sem você ter, né, nenhum tipo de disfunção pancreática, e aí você tem o rebote, tem a hipoglicemia, e aí causa todos esses sintomas aí já relatados, tá? Então, sob o ponto de vista dietoterápico, o que a gente fazer? Utilizar dieta líquida? Não, senhor. Para quem tem síndrome de dump, nada de utilizar dieta líquida. O líquido faz piorar o estado de dumping. Aumento de lactose, nem pensar. Lactose é açúcar, carboidrato simples, nem pensar. Nem glicose, nem lactose, nenhum tipo de açúcar simples, né, é recomendado, tá? Utilização de alimentos sólidos, aí sim, tá? É uma das estratégias que a gente utiliza para evitar o dump, né, sem altas concentrações de açúcares que, né, promova o efeito rebote lá na tardia, nem as consequências na precoce, né? Administração de líquidos durante a refeição, isso aqui você não podia nem pensar, né? A gente não recomenda nem para pacientes com problema gástrico, com gastrite, com esofagite, com refluxo, né? Imagine para um paciente pós-bariátrico, tá bom? Então, gabarito da questão número 6, C de casa. Vamos para frente. Questão 7, vamos agora falar sobre fase gestacional, né? Educação nutricional, educação
da gestante, nutrição da gestante, nessa questão Fundatec. Mais um pouquinho de água. Na fase gestacional, a inadequação do estado nutricional tem grande impacto no desenvolvimento e crescimento do recém-nascido. Contudo, a nutrição é de fundamental importância para o prognóstico da gestação. Com base nas orientações para uma alimentação saudável gestacional, assinale a alternativa incorreta. Vamos falar um pouquinho de gestação. O item A diz o seguinte: consumir hortaliças verdes escuras, como por exemplo couve, brócolis, agrião, taioba, rúcula e outros alimentos coloridos como mamão, abóbora, cenoura, laranja, cerola, tomate, caju, pitanga, pêssego. A pessoa foi bem criativa aí, né? Tantos alimentos, manga, jabuticaba e ameixa, é uma recomendação. Claro, aumento de frutas e verduras, né? Aumentar o número de porções, aumentar da saciedade a essa gestante, né? Melhorar os perfis glicêmicos, aumentando fibras, né? Aumentando a questão dos pigmentos saudáveis, como os carotenoides, né? Como as antocianinas e assim por diante, é interessante. O item B diz o seguinte: o consumo de café ou achocolatado são liberados. Aí que você, achocolatado liberado, café, ou seja, chocolate e café que são ricos em teobromina, né, que são metilxantinas, liberados nessa fase? Claro que não, né? Mas aí ele ameniza para você cair na pegadinha do malandro, né? Desde que não exceda a quantidade máxima de 3 xícaras, pois tais alimentos não influenciam na redução do cálcio do leite, muito pelo contrário, né? Você sabe que o café, né, estimula a liberação de ácido clorídrico, e esse ácido clorídrico gástrico influencia sobremaneira na absorção do cálcio. Você já sabe disso na dietoterapia. Então, seria o item a ser marcado, mas vamos ver os demais, né? Beber sucos naturais de frutas feitos na hora, pois são melhores fontes de nutrientes. Claro, evita a oxidação de vitamina C, a oxidação perda de qualidade das vitaminas hidrossolúveis. Correto. Consumir mais peixes e frangos e sempre preferir as carnes magras, retirando a pele e a gordura visível. Ótimo. Perfeito. Diminuir o consumo de gorduras, deve-se consumir no máximo uma porção diária. Isso é muito falado principalmente quem utiliza aí da parte de saúde pública, né? Nos postos, né? Onde se faz o pré-natal. Uma porção diária de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina. Beleza? Então, gabarito para essa questão de número 7, B de bola, B de boi. Vamos para frente, já estamos com 32 minutos de live. Chegamos agora mais ou menos à metade da nossa live. Agora vamos falar sobre pigmentos, né? Sobre dietas, sobre... aqui tem pigmentos, tem a parte de receptores, né? Para quem vai fazer a prova do SARA sabe que tem um tópico, né, de fisiologia, que fala de fisiologia endócrina, fisiologia do trato digestório, fisiologia sensorial, é muita fisiologia. Então a questão dessa é ótima para se estudar. Questão da Unesc de Santa Catarina, 2022, todas as questões de 2022, tá? A cor do alimento deve-se à presença de pigmentos naturais próprios do alimento, como clorofilas, mioglobinas, hemoglobinas, antocianinas, flavonoides, carotenoides, riboflavina, entre outros, ou os artificiais. Perfeito, né? Os receptores do sabor estão localizados na língua, papilas gustativas, variando a localização para cada tipo de sabor, né? Você sabe que essas papilas gustativas vão diferenciar para o sabor salgado, doce, o amargo, né? Então, são as papilas gustativas que fazem, né, essa diferenciação, né? Daí são chamados de receptores do sabor, tá? Aí, uma observação aqui. Muitos que olham para essa questão, às vezes têm dúvida nesse pigmento, a riboflavina, né?
que é uma vitamina hidrossolúvel. Mas a riboflavina, que é considerada um carotenoide, sim. Então, algumas características das flavinas daí vem, né, ó, do grupo dos flavonoides, né, na estrutura química dela, né, se classifica, né, como um carotenoide, não é aquele carotenoide típico, mas do jeito que está citado aqui, você não pode dizer que esse item é errado por conta da vitamina riboflavina. A riboflavina também tem essa característica, tá? Me lembrei disso agora. Então, VV, então você já eliminaria o A, o B e o E, né? Ficaria só com C e D. A consistência significa como percebemos ou como medimos indiretamente os elementos estruturais presentes nos alimentos. Os elementos utilizados para avaliar a consistência são viscosidade, plasticidade, dureza, resistência à tração, ao corte, à compressão, pressão necessária para produzir, né, um líquido, né? E aí esse item aqui, como é que você classificaria? VOF? Muito bem, tá errado, né? Quando a gente fala de consistência, pessoal, só você lembrar das consistências das dietas hospitalares, né? Consistência é dizer se ela é sólida, semissólida, se ela é líquida, se ela é pastosa, se ela é branda, se ela é normal, ou também chamada dieta geral. Então esse conceito aqui que está descrito não é de consistência, sim um conceito de textura. Muito cuidado, né? Textura e não consistência, tá? Beleza? Então esse item é falso, então teríamos como gabarito o item C. Vamos para frente. Questão de número 9. Uma questão relativamente simples, mas que a gente traz também para sobre composição química dos alimentos, mas para a gente rever alguns conceitos que são importantes para essa tua prova, tá? Em relação à composição química dos alimentos, na parte de nutrição básica, na parte de entrando um pouquinho na parte de tecnologia de alimentos, né? Pode ser misturado na questão, né? Assinala a alternativa que corresponde à capacidade de um alimento em se dissolver em outro. Poxa, se dissolver uma coisa na outra, é claro que seria, né, solubilidade. Mas aí você pode, termolabilidade, coagulação, aquilo que relembra alguns aqui. Hidratação, o nome já diz tudo, né? É a entrada de água no alimento, né? Desidratação, ao contrário. Gelatinização, aí eu trago aqui, né? O que seria esse fenômeno da gelatinização? É justamente quando ocorre o rompimento das pontes de hidrogênio, típico dos grânulos de amido, que são aquecidos em presenças de água, né? Aí você tem retrogradação do amido, tem gelatinização, então os grânulos aumentam de volume e rompem-se irreversivelmente, né? Formando um gel viscoso e translúcido. Exemplo desse processo é o que ocorre quando se faz mingau de amido de milho, né? Então a gelatinização, esse fenômeno que acontece com os polissacarídeos, no caso o amido, né? A retrogradação do amido, aí quando envolve então uma mudança da consistência por conta da temperatura, são fenômenos que vale a pena relembrar. Coagulação, passagem de um líquido ao estado sólido, e a termolabilidade a gente acabou, né, comentando no início da nossa live, que seria quando a substância é destruída, perde suas propriedades, mesmo em temperaturas mais baixas, né? O aumento da temperatura já, né, destrói e desestabiliza essas moléculas. Então, mesmo em temperatura baixa, ela é fácil de se degradar, né? Então, seria a termolabilidade, tá bom? Então, foi mais para a gente dar uma revisada nesses conceitos. Então, gabarito, né, entender, seria considerado uma questão fácil. Então, eu trouxe mais para a gente lembrar de outros conceitos, né, nessa questão de 2022, tá? Agora vamos falar sobre doença celíaca, né, uma outra questão envolvendo dietoterapia. Vamos lá. A doença celíaca, eu achei muito interessante essa questão. Eu tive que ler 2 vezes para
prestar bastante atenção ao que ele estava querendo dizer no comando da questão que pede o item incorreto, tá? A doença celíaca é uma intolerância à ingestão de glúten em indivíduos geneticamente predispostos, caracterizada por um processo inflamatório que envolve a mucosa do intestino delgado, levando à atrofia, né? Você sabe disso, isso é medido pelas escalas, né? De Marsh 0, Marsh 1, Marsh 2, Marsh 3, dependendo do agravamento das vilosidades intestinais. Má absorção e uma variedade de manifestações clínicas. No que se refere a este assunto e aos conhecimentos sobre a patologia, assinale a alternativa incorreta. Dentre os sintomas passíveis de ocorrência, pode-se citar quadro de diarreia crônica, vômitos, irritabilidade, falta de apetite. A gente sabe que esses pacientes, né, rapidamente perdem peso, né, déficit de crescimento, distensão abdominal, constipação. Porém, o indivíduo pode não apresentar nenhum sintoma. Isso é bem típico, né? Às vezes se faz vários exames, né, para poder se chegar, né, à doença celíaca, né? Existe também as dermatites herpetiformes, né? Não são todos que acabam exacerbando, é mais aqueles quando a doença já está mais avançada. Então esse item está verdadeiro. Os principais exames para o diagnóstico da doença são exames de sangue com dosagem de anticorpos específicos, como o anti-endomísio e o antitransglutaminase. Tem também verifica a quantidade de IgG, IgM, IgE, né, nesses pacientes. E ainda, né, o padrão ouro ainda é a biópsia do intestino, tá? Mas está verdadeiro isso aqui. Normalmente, quando diagnosticada a doença celíaca, o indivíduo apresenta atrofia das vilosidades intestinais, que está dentro até na própria questão, né, na pergunta da questão, o que pode afetar a atividade da enzima lactase e desenvolver a intolerância à lactose. Isso é bem típico, né? A gente diz que essa intolerância à lactose é chamada de intolerância à lactose secundária, não é? Então, devido às vilosidades, acabam comprometendo a produção de lactase. A lactase, então, não consegue quebrar a lactose, né, esse açúcar, e o indivíduo acaba secundariamente, né, desenvolvendo intolerância à lactose. Perfeito. Com o tratamento de ambas as funções, as disfunções deve-se retirar da dieta alimentos que contenham glúten e lactose. Perfeito, né? Então, vamos ao item E, que tem que ser o item errado, né? Olha aí o que diz o item E. Portadores da doença celíaca podem ingerir alimentos isentos de glúten. Podem ingerir alimentos isentos de glúten que tenham entrado em contato com equipamentos e utensílios em que alimentos com glúten tenham sido previamente manipulados, ocasionando uma contaminação cruzada. Isso é típico da contaminação cruzada. Às vezes é utilizado, por exemplo, a contaminação cruzada que vem, por exemplo, nem tanto do trigo e nem da cevada, mas principalmente da aveia. Então, esses pacientes não podem ter contato com os utensílios. A contaminação cruzada não pode fazer parte do dia a dia, né, dos pacientes que têm doença celíaca, porque até quantidades pequenas, ínfimas, pode desencadear alguns sintomas nesses pacientes, né? Eu li bem direito, podem ingerir alimentos? Não, eles não podem também ingerir, né, alimentos isentos de glúten, mas que tenham contaminação cruzada. Não, contaminação cruzada, principalmente pela aveia, né? É importante que o paciente tome essas precauções. Então, como é o item incorreto, item E. Tranquilo? Então, como é que está indo aí nesse dia, né, do nutricionista, né, tendo que fazer essa revisãozinha? Alguns já foram aí para os combos e bebes, né, para as confraternizações, e alguns estão aqui ao vivo com a gente. Então, deixa aí seu comentário para que a gente possa depois trocar umas ideias com vocês. Com o curso do Sara, estamos na quarentena, faltam 40 dias, né? Quarentena não, 40 dias, quaresma, né? Vamos para frente.
Questão de DRIs, Fundatec. Eu gostei dessa questão para a gente rever esses conceitos, mas a banca pisou na bola na hora de colocar, né, um dos itens aí, por exemplo, né? Então as DRIs traduzidas como ingestão dietética de referências, IDRs, são valores de referências para a ingestão de nutrientes de indivíduos e grupos. Em relação às DRIs, se relaciona a coluna 1 à coluna 2. A coluna 1, né, você tem a EAR, a coluna 2 a RDA, a coluna 3 a AI, no número 4 você tem a UL e número 5 é a RUL. Aí o que a banca fez que facilitou a vida de todos, principalmente quem tivesse assim bem atento, não ia nem pensar muito nessa questão. Quando ele diz assim, são as categorias de referências mais adequadas para avaliação de dietas. Gente, todos os outros itens só tem uma única categoria. Um único item que fala as categorias, no plural, né? As categorias, era justamente o número 5. Bom, até aí tudo bem. Aí quando você vai olhar os itens que começam por 5, só tem um que começa por 5, né? Que seria o item D, né? Porém, o mais importante aqui para a gente é relembrar esses conceitos, tá? Então, eu disse, a banca vacilou, né? Poderia ter tirado esse tópico 5, que deixaria mais interessante a questão. Mas, a gente quis pegar, como cai muito esse assunto nas provas, e a gente queria pegar questões só de 2022, vamos aqui aos demais itens. Valor de consumo recomendável, baseado em levantamentos, determinações ou aproximações de dados experimentais, ou ainda de estimativas de ingestão de nutrientes para grupos, não é para indivíduos, mas para grupos de pessoas sadias. Então, ingestão adequada, número 3. Tá? Esta categoria de valores está empregada nas versões anteriores, deriva da EAR e deve atender às necessidades, lembre desse número, 97 a 98 dos indivíduos saudáveis, indivíduos e não grupo, 97 a 98% dos indivíduos saudáveis do mesmo sexo e estágio do ciclo da vida, né? Estágio do ciclo ou estágio de vida. Então isso é RDA, né? Lembrar desses números, 97 a 98%, lembra logo do RDA. Próximo. Este valor de referência corresponde à mediana. Lembrar, mediana, apareceu 50% da população, de grupos, das necessidades de um grupo de indivíduos no mesmo estágio da vida. Então, pensou em mediana, na sigla, né? Estimate Average Requirement, esse average aqui é média em inglês. Então, 50%, tá? Em relação à mediana, EAR seria o número 1. E por último, é definido como mais alto, né? Up, né? Up limit, né? Up level, né? Seria justamente o que diz a UL, né? A mais alto valor de ingestão prolongada de um nutriente que aparentemente não oferece risco de efeito adverso à saúde em quase todos os indivíduos de um estágio de vida. Então seria o 4 gabarito item D. Então, se não fosse a primeira assertiva, ficaria perfeita a questão, e aí ficaria, se você não lembrasse desses bisus dos 97, 98, 50%, up, limite máximo, né? Ficaria um pouco mais complicado de resolver a questão, tá? Questão de número 12, estamos já chegando ao final da nossa live. Diz o seguinte, questão de renal. Em um ambulatório que atende pessoas com doenças renais, com doença renal, foi feita uma orientação de dieta com restrição de proteína 0,6 grama por quilo de peso por dia, com 35 calorias quilo dia. A pessoa que recebeu a conduta apresentava um índice de massa corpórea de 21 quilos por metro quadrado. No primeiro retorno, um mês depois, foi observada uma perda de 2 quilos do peso. Frente a essa situação, a conduta que deve
conduta deve ser a seguinte. E aí? 0,6 ele já não se deu bem. Você vai aumentar a quantidade de proteína para 0,9? Nada disso. Avaliar, o B diz, avaliar o consumo alimentar, incentivar a ingestão de alimentos e preparações com maior densidade energética e menor teor proteico. Isso aqui é verdadeiríssimo, né? Maior energia, aumentar, né, que tem maior densidade energética, seja por carboidrato, por lipídio, e dar uma segurada na proteína, já que ele ainda problema renal, tem que ter restrição de proteína. Modificar o plano alimentar ofertando 50 quilocalorias, aí se aumentar para isso aqui 50 calorias por quilo de peso, ele não consegue, dependendo, ele não consegue nem chegar a esse valor. Vamos dizer que ele tenha 70 quilos, 3.500 calorias no paciente renal para chegar a esses valores, né? Não é recomendado. Aumentar a ingestão de lipídio para 40%, mais do que a preconização de 20% a 35%, não, né? Insistir na mesma conduta, você já não deu certo, sem a preocupação com a perda de peso, esse item aqui você nunca marcaria. Então, gabarito para a questão de número 12, né? B de bola. E finalmente, para a gente fechar a nossa live, né? Vamos fazer uma questão em relação ao nosso dia, ao dia do nutricionista, 31 de agosto, né? Então, falar uma questão que normalmente os nossos editais contemplam, né? De maneira bem significativa, né? Que é sobre o código de ética do nutricionista, né? O quanto a gente está precisando desse código de ética, né? Então, a questão diz o seguinte: com base no código de ética e de conduta do nutricionista, resolução CFN número 599/2018, em relação aos deveres do nutricionista, no contexto do exercício profissional, o nutricionista pautará a sua prática nas responsabilidades, exceto marcar o item falso em relação à resolução 599, tá? É direito do nutricionista pleitear a remuneração adequada, tá difícil, né? As suas atividades com base no valor mínimo definido por legislações vigentes ou pela respectiva e competente entidade sindical. Verdadeiríssimo, né? Embora haja uma dificuldade muito grande, não vou entrar no mérito da questão nessa nossa live, né? B. É direito do nutricionista recusar propostas e situações incompatíveis com suas atribuições, ou que se configure como desvio de função em seu contrato profissional. Perfeito, né? Ninguém tem a obrigação de ir de encontro, né, aos seus princípios, né, éticos e morais. C. É direito do nutricionista prestar serviços profissionais gratuitos, direito, não é dever, né? Profissionais gratuitos com fins sociais e humanos, perfeito. D. É direito do nutricionista instrumentalizar e ensinar técnicas relativas a atividades privativas, ou seja, que é da nutrição, a pessoas não habilitadas. Você vai ensinar alguém que não é habilitado, que não é estudante de nutrição, que não que é um profissional alheio, ensinar as técnicas que é intrínsecas à nossa, com exceção dos profissionais, dos estudantes de nutrição, não, né? Você não vai fazer habilitar ninguém que não seja, né, da área, ou né, sendo apenas os estudantes de graduação e os técnicos em nutrição. Então, esse seria o item a ser marcado, que é o exceto, né? E o item D diz: é direito do nutricionista a garantir e defesa de suas atribuições e prerrogativas, conforme estabelecido na legislação de regulamentação da profissional e nos princípios firmados nesse código. Ficou bonito esse item, né? Verdadeiríssimo. Então, a gente, né, finaliza aqui a nossa live, tá? Não esqueçam, né, que a alusão ao Dia do Nutricionista, toda a plataforma do curso MS para qualquer preparatório online está com 30% de desconto. 30% de desconto.
que você precisa fazer? Basta usar o cupom 7 de setembro, né? Aplica o cupom 7 de setembro, entrando na nossa plataforma e você vai ver lá, né? Todos os preparatórios, Resmute, pré-edital da Prefeitura de Pacajus, os outros preparatórios que temos, né, nos editais, preparatório para o SARA, tudo com 30% de desconto, de maneira limitada, né? Pelo cupom já diz tudo, né? Cupom diz, né? 7 de setembro, ano, né? Dia que a gente vai comemorar o nosso bicentenário, né? Da independência, 1822, a proclamação, a independência do Brasil, a proclamação é 1889, né? E, né, estaremos aí com esse desconto, né, significativo para todas as preparações online, tá bom? Então, ficamos então por aqui, espero que tenham gostado. Nos procure para tirar dúvida aí no nosso suporte, né? Vá no @CursoMS, né? Perturbe o pessoal do suporte, que eles passam as perguntinhas, as observações, né, críticas, seja ela construtivas ou não, melhor as construtivas, mas as críticas a gente também está aberto a ouvi-las, e no nosso Instagram, @drkildricanuto, está sempre a postos a vocês. Um bom restante de dia do nutricionista, muita consciência, né? Vamos valorizar nossa profissão e estaremos juntos para sempre que possível nas nossas preparações de concurso e residência. Um grande beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!